Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Arthur. Fala, galerinha! Tamo de volta. Mais uma aulinha de física na área. Vocês já estão aí nessa farra aí do chat, né? Esse chat aí é o chat mais animado do Brasil, olha lá. O pessoal já tá falando do Vasco, né? Tudo bem, fazer o quê? Olha lá, cadê? Pedal Fera, Fábio Chaves, Gustavo Santiago, Renan, a Vitória, o Jander, Jéssica Ribeiro, todo mundo aí presente. Boa noite, pessoal. O pessoal tá falando da história. Eu fiquei sabendo aí, me mandaram a história do Leandro, né? Que o Leandro contou aí do desembargador. Foi isso mesmo, aconteceu isso mesmo. A gente invadiu lá o negócio. O Leandro, que é o chefe, contou, então tá tudo certo. A gente saiu, deixa o desembargador passar. Ele tava meio que um blazerzinho, diretor. Ele tava de blazerzinho, gente. Desembargador, deixa o desembargador passar. E não foi só isso não, tá? Tem mais coisa aí, mas ao longo da aula eu vou contando. Bom, aí, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre revisão de dinâmica. Basicamente o quê? Revisão das leis de Newton que a gente falou aí, né? A gente já falou de plano inclinado, força elástica, força centrípeta, né? Atrito, peso, as leis. Então a gente vai hoje fazer uns exercícios aí pra gente poder revisar esses assuntos. Tá legal? Olha lá, o Andrei Gomes tá tirando a ondinha dele, né, Andrei? Tá certo, Andrei. Tá chutando o cachorro morto, né? Tá tranquilo. Tem aquela, não tem um trapzinho aí novo aí que é eu vou me vingar, sei que. Eu vou me vingar. Todo mundo aqui, não sei o que, não tem um negócio desse aí, eu não sei como é que é a música. Lembra aí como é que é? MC Cabelinho. MC Cabelinho, é isso aí, ó. Vê lá, hein? Vamos lá. Bom, vamos lá, questão número 1, vamos ver. Questão número 1 já fala o seguinte, ó. Um bloco de 6 quilos desliza sem atrito sobre uma superfície plana horizontal, tracionado por um bloco de 4 quilos que está suspenso por uma corda inextensível e de massa desprezível, que passa por uma roldana, conforme mostra a figura. Use G igual a 10, tá? E considere a roldana sem massa e girando sem atrito. Quanto é a força de tração na corda? Ele quer a força de tração. Então vamos dar uma olhada. Olha aqui. O bloco que está apoiado ali tem 6 quilos, tá? E ele está preso a um bloco de 4 quilos. Olha lá. Mais ou menos assim, ó. Perfeito? Não tem atrito naquele bloco de cima ali. Primeiro passo, então, gente, marcar as forças que atuam nos blocos. Esse bloco aqui, ele sofre uma normal e um peso. Além disso, ele sofre também uma tração. Certo?
teria um atrito para trás, ó, contrário à tendência do deslizamento. Mas não é o caso. Não tem atrito. Ele falou que não tem atrito. Então esse cara só sofre 3 forças. E esse aqui vai sofrer um peso e uma tração. Mestre, ele não sofre normal? Não. Porque normal é quando você tem contato com alguma superfície, tá lembrado? Esse cara tá apoiado aqui nesse solo aqui. Esse não. Ele só tá preso a uma corda. E outra, ó, a tração ela existe nas 2 extremidades da corda e sempre aponta para dentro, para o meio do fio. Lembrando que a tração tem o mesmo valor também. Tá. O peso, gente, é mg. Então esse cara aqui, G é 10, né? Esse cara aqui tem 4 quilos, o peso dele vai ser 4 vezes 10, 40. Esse cara aqui que tem 6 quilos, o peso dele vai ser 6 quilos vezes a gravidade, que é 10, 60 newtons. Agora eu te falo, olha aqui. Esse bloco aqui, ele não está se movendo na vertical, né? Então, assim, só a critério de curiosidade, que a gente nem vai precisar disso, mas a critério de curiosidade, cara, se ele está sofrendo 60 newtons para baixo e ele não está se movendo na vertical, é porque a normal está valendo também 60 newtons. Ou seja, você pode pensar o quê? Essa superfície está sustentando o bloco, né? O chão aqui não está deixando o bloco cair. Apesar do bloco sofrer uma força-peso para baixo, o chão está segurando ele. Então o chão está fazendo para cima 60 newtons também sobre o bloco. Tá certo? O que vai acontecer com esse bloco então? Pensa nesse bloco aqui. Cara, ele está sofrendo 2 forças que têm o mesmo valor. Essas forças se anulam. Ó. Essa força e essa força, a resultante aqui, ó, é 0 entre elas. Uma anula a outra. Não tem movimento na vertical. Sobrou quem? Sobrou quem aqui? Sobrou a tração. A tração vai puxar esse bloco para o lado, porque não tem nenhuma força contrária. Se tivesse um atrito aqui, esse bloco poderia até ficar parado. Mas ele não vai ficar parado porque tem uma tração aqui puxando ele. Ó. Então, para esse bloco aqui, para o bloco 1, tá? Para o bloco 1, eu vou escrever, então, a segunda lei de Newton. Ó. Força resultante é igual a MA. Cara, o passo a passo é esse. Você marca as forças que atuam, calcula a força resultante, né? E aí, se a força resultante não é 0, vai ter aceleração. Você vai descobrir qual é a aceleração. Quem é a força resultante no bloco 1? Cara, no bloco 1 só sobrou a tração, então a força resultante é a tração. A tração é que vai mover esse bloco 1, que tem 6 quilos, com uma aceleração A. Você não sabe quanto vale a tração, também não sabe quanto vale A. Não dá para fazer. Tudo bem, mas vamos para o bloco 2. Ó. O que tem no bloco 2? O bloco 2, ó, se o bloco 1 está caindo, o bloco 2 está... Quer dizer, se o bloco 1 está andando para a direita, o bloco 2 está caindo. Olha lá. Então esse bloco está acelerado para baixo. Qual é a força, então, que está ganhando? A força que aponta nessa direção. Ó. Porque esse bloco está sofrendo 2 forças. Então a força resultante vai ser uma menos a outra. Né? Vai ser uma menos a outra. Como o peso está ganhando da tração, é o peso menos a tração que vai ser a minha força resultante. Ó, força resultante é igual a MA. Quem vai ser a minha força resultante? Tração menos peso. Isso é igual a MA. Né? E aí, substituindo os valores, T menos o peso, perdão, tração menos peso não, ó, perdão. Olha aqui ó, o erro que a gente pode cometer. Ó. Eu falei para você peso menos tração e escrevi ao contrário. Não é tração menos peso, né? Como a gente tinha falado aqui, é peso menos tração, porque o bloco não está descendo. Ó, seria tração menos peso se o bloco estivesse subindo, aí a tração é que estaria ganhando. Mas o bloco está descendo, então é o peso que está ganhando menos a tração que atrapalha. Então a força resultante é peso menos tração, que é igual a MA. Tá certo?
Aí o peso, você sabe, vale 40, menos tração, que é igual a massa vezes A. Pronto. Olha lá. Eu escrevi então aqui, ó, para o bloco 1 e escrevi para o bloco 2. Agora eu faço um sisteminha, porque ele quer saber o valor da tração, né? Então eu tenho T e A, que eu não sei. Eu vou substituir uma na outra. Por exemplo, ó, T não é igual a 6A? Joga isso aqui, ó. Aqui, não tem um T aqui? Mas T não é igual a 6A? Então no lugar desse T aqui eu posso botar 6A. Aí ficaria assim então, ó. 40 menos T. Só que é o T? 6A. Que é igual a 4A. Se eu passar o menos 6A para cá positivo, 40 é igual a 4A mais 6A. Isso vai dar 10A. Passo o 10 dividindo, A vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Agora que eu descobri a aceleração, eu posso substituir ou aqui para descobrir o T, né? Eu vou jogar lá que é mais fácil. Então, T vai ser igual a 6 vezes A. Só que o A vale 4. Então, T vale 24. Tá aí. Achei a aceleração e achei a tração. Então, ó, marca as forças. Marcou as forças, acha a força resultante. Se a força resultante não é zero, né? Então o corpo está acelerado. Joga na segunda lei. É isso. Show de bola? Olha lá. O Júlio César da Silva está perguntando, professor, se 1 quilograma ou grama nesse tipo de equações? Ele deve estar perguntando se a gente usa, né? Usa, né? Deve ter digitado ali. Saiu um M ali. Se usa quilograma ou grama? Boa pergunta, ô Júlio César. Cara, a unidade da massa no sistema internacional é sempre o quilograma, tá? Ó, a unidade no sistema internacional é o quilograma, então é sempre quilograma que você vai usar. A aceleração é metro por segundo ao quadrado, e aí quando tu multiplica quilograma e metro por segundo ao quadrado, a força vai dar em Newton. Então são essas as unidades do sistema internacional. Beleza, Júlio César? Maravilha, excelente pergunta, é isso mesmo. Vamos para o número 2, Tá? Vamos para o número 2. Aí, a gente faz a número 2, tu printa, enquanto eu estiver apagando, eu conto a outra história aí do... a fatídica história do desembargador. Que a galera curtiu, né? A galera curtiu essa história, né? Então tá lá, ó, 24 newtons, número 1. Vamos para o número 2. Pô, número 2 é bacana, hein? Número 2, ó, elevei o nível. Olha essa número 2. Uma caixa de massa M se move com velocidade constante ao longo de um plano horizontal. Ele está sendo puxado por uma força F constante que faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. A força F tem um módulo igual a metade do peso. Nessas condições, quanto vale o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o plano? Ele deu o seno de 30 e o cosseno de 30. Vamos lá. Olha aqui, ó. Eu tenho uma caixa aqui. Presta atenção, ó. Aqui uma força F. Essa força F, ele falou que é metade do peso. Então é peso sobre 2. Tá? Esse aqui é o F. Ele que falou isso no enunciado. E aqui é o ângulo θ, né, que é 30 graus. Ele falou que a caixa está se movendo com velocidade constante. Gente, se a velocidade é constante, lembra disso. Movimento retilíneo com velocidade constante. Né? A caixa está andando em linha reta com velocidade constante. Ou seja, a caixa está executando um MRU, movimento retilíneo uniforme. Ou seja, não tem aceleração, né? Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Isso significa que a força resultante é zero. Não tem aceleração, então não tem força resultante. Bota zero aqui. Se a aceleração é zero, a força resultante vai ser zero. Ou seja, aquelas forças todas têm que se anular. Além da força F, que ele já deu,
Quais são as outras forças que atuam, então, nessa caixa? Vamos marcar. Essa caixa vai sofrer um peso para baixo, peso P, uma normal para cima e um atrito, que é contrário ao deslizamento. Um atrito cinético ali, porque a caixa está deslizando. Veja bem, tá todo mundo na vertical, na horizontal, com exceção desse cara, o F. O F está inclinado. Aí eu vou ter que fazer a decomposição de vetores, que a gente estudou aqui em vetores. Eu posso pegar esse vetor, força, e decompor, transformar em dois vetores. Ó. Eu posso pegar essa força aqui e transformar nesse vetor aqui, mais esse vetor. Você nem adianta falar que não lembra disso. Você lembra disso sim, porque a gente fazia isso em lançamento oblíquo. Lembra? Você pegava a velocidade V0 e dividia em duas. E aí lembra que quando você dividia o vetor, as duas componentes que você encontrava era a componente vetor vezes cosseno e a componente vetor vezes seno do ângulo. Então, ó, esse cara aqui morre, eu dividi ele. O F, que vale P sobre 2, eu dividi ele. Então ele não existe mais, ele morreu. Agora essa caixa vai sofrer essas duas forças azuisinhas. Então agora vai ficar, ó, duas forças para cima, uma para baixo, uma para lá, uma para cá. E eu sei que a força resultante tem que ser zero. Pronto, é só igualar todo mundo. As forças que estão para cima tem que ser igual a que está para baixo, e a força que está para o lado tem que ser igual a que está para o outro. Pronto, igualei as forças, a resultante é zero. É isso. Tá certo? Só que para eu poder fazer isso, né, botar todo mundo na vertical e todo mundo na horizontal, eu tive que pegar essa força aqui e decompor ela. E aí tinha um macetinho, ó. Tá vendo que essa componente é ela que está colada ao ângulo? A componente que está colada ao ângulo vai ser a componente cosseno. Então essa componente aqui vai ser a P sobre 2 cosseno. Lembrando que P sobre 2 é a força F, tá, gente? Isso aqui é a F cosseno e aquela ali é a F seno. Só que ele já falou que F era igual a P sobre 2, metade do peso. Então essa componente que está colada é a F cosseno e essa componente aqui que está separada é a F seno. Agora vamos escrever a minha equação, as minhas equações. Ó. Por exemplo, na vertical o que eu tenho? Eu tenho que normal mais a P sobre 2 seno, que é essa outra força, essas duas forças, tem que ser igual à força que está para baixo, que é o peso. As duas para cima tem que ser igual a que está para baixo. Com isso eu consigo descobrir qual é o valor da normal, porque olha aqui, ó, normal mais o seno é meio. Esse cara aqui é 1 sobre 2. P sobre 2 vezes 1 sobre 2, ele deu. P sobre 2 vezes 1 sobre 2 fica P sobre 4. Porque P vezes 1 dá P e 2 vezes 2 dá 4. Esse cara aqui é 1 sobre 2. Isso é igual a P. Se eu passar esse P sobre 4 para lá negativo, ó, eu descubro que a normal é P menos P sobre 4. Que é quanto? Quanto é que é 1 inteiro menos 1 quarto? Você tem uma pizza inteira, você tira 1 quarto da pizza, sobra quanto? Sobra 3 quartos da pizza. Então a normal é igual a 3P sobre 4. Por que eu tive que achar a normal? Por que esse resultado aqui foi importante? Porque agora eu vou lá para o outro eixo. Ó. Eu igualei as forças na vertical, agora eu vou igualar as forças na horizontal, que eu sei que a resultante total dá zero. Então as que estão para cima tem que ser igual a que está para baixo. Agora olha na horizontal. A que está para a esquerda tem que ser igual a que está para a direita. A que está para a esquerda é o atrito. Ele tem que ser igual a P sobre 2 cosseno de 30. Aí quem é o atrito? Atrito é normal vezes μ, ó. É igual a P sobre 2. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ele deu. Normal, olha lá. Tá vendo como é que eu precisava da normal? A normal é 3P sobre 4.
3P sobre 4 vezes Mi é igual a P raiz de 3 sobre 4. Olha lá. Porque o 2 vezes 2 dá 4. Então, a normal, que é o 3P sobre 4, vezes Mi, é igual a P raiz de 3 sobre 4. Agora, ó, vou cortar todo mundo aqui, ó. Cortei o 4 com 4. Cortei o P com P. Passo o 3 para lá dividindo. Então, Mi é igual a raiz de 3 sobre 3. Eu poderia parar aí. Acabou. Achei minha resposta. Só que olha o problema. Olha a maldade dessa questão. Volta lá para tu ver. Não tem essa resposta. Raiz de 3 sobre 3. Aí tu fala, ih, errei. Não, tu não errou não. Olha aqui. Sabe o que ele queria que tu fizesse? Aqui é maldade. Aqui foi maldade. Mas é bom eu trazer aqui para você ver, né? Porque se aparecer para você aí... Olha lá. Ele queria que você desracionalizasse a parada, né? Porque aqui já está racionalizado. Ele quer que você multiplique por raiz de 3 em cima e embaixo. O que você faz em cima, se você fizer embaixo, não altera. Quando você multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, fica raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3. E 3 vezes a raiz de 3 fica 3 raiz de 3. Aí corta 3 com 3, ó. Aqui sobra 1. Então fica 1 sobre raiz de 3. O Mi, né? É 1 sobre raiz de 3. Agora sim, volta lá. Olha o gabarito. Letra D. E aí, o que tu achou dessa? Beleza, tudo bem, eu sei, é difícil. Essa é difícil. Essa é difícil. Deixa o print lá. É, tira o print aí, galera, da número 1 e da número 2. Essa é difícil, eu sei. Tá? Mas é isso aí também. É bom a gente fazer umas questõezinhas aqui mais elaboradas. Não dá pra gente ficar fazendo só água de salsicha aqui, né? O Enem não é uma uva, né? É, o Enem não é uma uva. Você tá achando que a vida é um morango? A vida não é um morango. Então, de vez em quando, a gente tem que dar uma caprichada. Tá certo? Vou apagar aqui, então já vamos pra 3. E aí, diretor, se liga, a gente estava lá, né? Vieira já como desembargador na parada, né? E a gente novão, 20 e poucos anos, 20. Vieira tinha 20, eu tinha 20 e pouquinho, 15. Cara, a gente novo, né? E aí, pô, tamo lá. Pra você ver, ó, papai tava fazendo o papel de segurança do Vieira. Eu todo de preto, eu tinha uma carcassinha. Papai era melhorzinho, né? E aí eu tava lá. E aí qual era a parada, o diretor? Pô, 2 solteiros novos na boate, a gente vai fazer o quê? A gente vai conhecer pessoas, né? Vamos conhecer meninas, né? Então a gente rapidamente já se colocou perto de um grupo, né? Tinha um grupo de meninas, a gente já se aproximou, a gente analisou, falou, Leandro, acho que ali o negócio fica bom, vamos lá. A gente já ficou perto ali, pá. E aí qual era a parada? A gente combinou com outro amigo nosso que o Leandro ia estar encostado no bar, né? Tomando alguma coisa, eu e ele batendo papo, tomando alguma coisa. E aí passaria alguém, né? E falaria assim, desembargador, mas mais alto, né? Para poder a galera que tá nas intermediações ali poder ouvir. Então ele ficava lá encostado e a gente ficou a noite inteira fazendo isso, cara. Chegava alguém, desembargador, e ele, rapaz, tudo bem? Tal, não sei o quê. Aí ia falar comigo, e aí? Tudo bem? Como é que vão os votos do seu pai? Eu falava, vai bem, isso aqui e tal. Pô, a gente estava em Brasília, né, cara? Brasília podia ter isso, né? Então eu era filho de deputado e o Leandro era desembargador. Só que, meu irmão, não colava, né? E aí, beleza, encostava, via qual era, pá, tentava se aproximando, não dava certo. Não. Abortou, vamos pra outra. Aí a gente ia pra um outro lugar. E a gente passou a noite aí fazendo umas 3 ou 4 vezes isso aí, até que em algum momento acabou dando certo. Acabou dando certo, mas isso aí já é história pra mais pra frente. Uma história mais pra frente aí que o Leandro conta. Tá? Mas tá aí, né? Uma das táticas utilizadas. Arthur desembargado. É isso mesmo.
Vamos embora, vamos para a questão 3. Olha lá. Questão 3 é o seguinte, ó. Ao descer uma ladeira plana e inclinada com 23,5 graus em relação ao horizontal, um ciclista mantém sua velocidade constante acionando os freios da bicicleta. Então o cara está acionando o freio e a velocidade dele está constante. Considerando que a massa do ciclista e da bicicleta juntos seja de 70 quilos e que a aceleração da gravidade no local é 10 e que o seno é 0,4 e o cosseno 0,92, qual é a intensidade da resultante das forças de resistência ao movimento que atuam sobre o conjunto ciclista mais bicicleta na direção paralela ao plano da ladeira? Vamos lá. Questão 3. Não é difícil não, ela assusta mais do que qualquer outra coisa. Mas você tem aqui, ó, o plano inclinado, né? Tá aqui o ângulo θ e tá aqui o ciclista, né? O ciclista tá aqui, tipo um negócio mais ou menos assim, né? Outros tempos, né, Arthur? Hã? Porque filhos de deputado agora te batem, não te batem não? Me bate, é verdade. Outros tempos, outros tempos. Outros momentos. Olha lá. O ciclista está ali descendo. Certo? E aí, existe uma força de resistência paralela ao plano aqui, ó. Uma força de resistência que é o quê? Contrária. Essa força de resistência é o que ele quer que você calcule. Ele chamou de força de resistência porque, assim, é o atrito ali que o freio está provocando, né? A desaceleração, né? Somado com o ar, enfim, ele juntou tudo isso e chamou de força de resistência. Além dessa força de resistência, você tem uma normal, né? Porque o ciclista está apoiado no solo, e além disso você tem o peso. É isso? O peso do ciclista. O que a gente vai fazer aí? Cara, num plano inclinado, lembra? A gente viu isso. Um plano inclinado, de novo, você tem que decompor a força-peso. De novo, a gente vai ter que usar aquela decomposição. Ó. Eu vou decompor a força-peso onde? Eu vou ter... Olha lá. Eu vou ter essas duas componentes ali. Se esse ângulo é θ, esse aqui também é θ. Certo? E aí você tem, então, essa componente que é a favor, né, da descida, é a componente que não está colada ao ângulo. Essa aqui é a P seno, que está separada. E essa componente é a P cosseno. Então, de novo, gente, ó. Eu peguei o peso e tive que dividir em duas. O peso vai morrer, o peso não existe mais. Eu estou decompondo o peso em duas forças. Cara, sempre que eu decompor um vetor, eu vou ter uma P seno, uma P cosseno. Né? Um vetor seno, um vetor cosseno. Como aqui eu estou decompondo o vetor P, uma das componentes é o P seno e a outra é o P cosseno. Certo? Tá ali. Beleza. Qual que é a P seno, qual que é a P cosseno? Cara, no plano inclinado vai ser sempre isso, tá? A P seno, gente, é a força que faz o bloco descer, né? A gente até brinca, fala assim, o bloco tá P seno. O bloco tá P seno. P seno é a componente que é a favor da descida. Perfeito? E como ele está descendo com velocidade constante, ó, de novo, se a velocidade é constante, quanto é que vale a aceleração desse movimento? 0. E se a aceleração é 0, a força resultante vale quanto? 0. Ou seja, parecido com a questão anterior lá. Todas as forças têm que se anular, cara. Já que ele está descendo com velocidade constante, ele não está acelerado, não tem força resultante. Então as forças aqui se anulam. A resultante é 0. Ou seja, a força que está para lá tem que ser igual a que está para cá, né? A normal tem que ser igual a P cosseno. E a P seno tem que ser igual a força de resistência. É isso.
Uma tem que ser igual a outra para elas se anularem. Quem é que ele quer descobrir? Ele quer descobrir esse cara aqui, a força de resistência. Ora, eu já sei que a força de resistência, olhando para o meu desenho, tem que ser igual a P seno. Né? Que eu tenho o P seno para cá e a força de resistência para lá. Então a força de resistência tem que ser igual a P seno. Eu não vou nem precisar usar essa relação. Eu sei que a normal é igual a P cosseno, mas eu não vou nem usar, porque ele quer calcular a força de resistência. A força de resistência vai ter que ter os mesmos newtons de P seno para que o cara não desça acelerado, né? Para que ele se mova com velocidade constante. Então quem vai ser essa minha força de resistência? Vai ser o peso do cara vezes o seno do ângulo. Ele me deu tudo isso. Cadê? Peso é mg. Então, olha lá. A massa do ciclista mais a da bicicleta dá 70 quilos. Certo? E essa é a massa. É só multiplicar por g para tu achar o peso. E o seno é 0,4. Então, ó. Peso é 70 vezes 10, mg. Né? Esse cara aqui é o mg, vezes o seno. O seno é 0,4. 0,4 vezes 10 dá 4. 4 vezes 70, 280. Então a força de resistência tem que ser igual a P seno. Tá aí. O gabarito. O Araújo perguntou, professor, cadê a força de atrito? Cara, então, Araújo, é porque vai ter um atrito, mas também tem uma resistência do ar, enfim. Tudo isso aí, ele chamou de força de resistência, tá tudo embutido ali. Pô. É a força que está resistindo, né, ao movimento. Ou seja, o cara está descendo. Você entende que se não tivesse essa força de resistência, era para ele descer cada vez mais rápido. Era para ele estar acelerado, porque eu tenho uma força a favor do movimento acelerando ele. Mas como eu tenho uma força de resistência, e aí quando ele fala forças que resistem ao movimento, ele já está colocando tudo no mesmo pacote aí, Araújo. Entendeu? Ele não queria que você calculasse só a força de atrito, ele quer que você calcule. Imagine que tem um conjunto de forças aí que resiste. Atrito, força do ar. Calcule essa força total aí que resiste. Pronto. A força total que resiste tem que ser igual à força que é a favor. Né? Afinal de contas, ele não está acelerando. Então a força que resiste tem que ser igual a P seno, é isso. Show de bola? Ah lá, o Renan falou, essa é fácil. Maravilha. Nicole falou, os garotos de Ipanema atacando em Brasília. É. É isso aí, na época que a gente de fato era garoto. Letra A, 280. Vambora, vamos para a questão 4. Mais uma questão de plano inclinado, só que agora tem uma força elástica ali, ó, tem uma mola. Vamos ver? Ó. Uma mola ideal está presa à parede e apoiada sobre um plano inclinado. Quando um bloco de massa igual a 5 kg é preso à extremidade dessa mola, esta sofre uma distensão de 20 centímetros. Considerando que o módulo da aceleração da gravidade no local vale 10 e desprezando qualquer tipo de atrito, qual o valor da constante elástica da mola? Cara, então o bloco de 5 quilos, ó, a mola esticou 20 centímetros, tá certo? E o bloco tá parado ali, né? Olha lá. Despreze qualquer tipo de atrito, calcule a constante da mola. É isso. Tu prendeu um bloco, o bloco desceu a mola 20 centímetros, ele esticou a mola 20 centímetros e parou, né? A mola tá ali, deformada de 20 centímetros. Então o bloco não está descendo, porque senão a deformação da mola ia aumentar. Né? Parou ali, a deformação vale 20, o bloco está em repouso. A massa é 5, a deformação é 20, ele quer o quê? Ele quer a constante elástica em Newton por metro. Então tu já sabe que esse centímetro aqui não vai poder ficar centímetro, tem que ser metro. Porque a constante que ele quer é em Newton por metro. Então vamos ver. Vamos ver essa questão. Ó. Questão 4, olha lá. Eu tenho aqui, ó,
uma mola presa a um bloco. Tá certo? E aqui eu tenho o ângulo θ. É quanto que é o ângulo θ, diretor? Vê ele pra mim. 30 graus. Beleza. Aí vamos embora. Quais são as forças que atuam nesse bloco? De novo. Peso. Normal. Lembra que a normal é perpendicular ao plano, ela forma 90 graus com o plano. E nesse caso aqui ele falou para desprezar os atritos, não tem atrito. Mas ele está preso numa mola, deformando uma mola. E a mola quer voltar, né? Então esse bloco também sofre uma força elástica. Olha lá, força elástica. Olha como é que é tudo parecido. O que eu vou ter que fazer com o peso? Eu tenho que decompor o peso. Olha lá. Então eu vou transformar o peso nessa aqui e nessa. E se esse ângulo é o θ, aquele ali é o θ, ó, sempre. Olha lá. O ângulo da inclinação é o que aparece ali, ó. Então essa componente é sempre a componente que está colada ao ângulo, olha lá. Essa aqui então vai ser a P cosseno. E essa que aponta na descida, né? Ah, o bloco está P-seno. É a P-seno. E novamente o peso morre. Você não vai usar o peso. Você vai decompor o peso nessas duas forças. Tá vendo? Cara, quando tu faz a primeira, parece que é muito, caraca, meu Deus. Mas aí as questões se repetem. Plano inclinado é sempre isso. Você vai marcar o peso, vai decompor. Aí, claro, né? Cada caso é um caso. Aqui, por exemplo, ele chamou de força de resistência. Aqui ele tá dando quem? A força elástica. Podia ser uma corda. Entende? Aí ele vai variando um pouco algumas coisas. Aqui ele falou que não tem atrito, mas tem a força elástica. E, de novo, se o objeto está parado ali, né? Se a mola esticou 20 centímetros e ficou parada, se a mola deformou 20 centímetros e ficou parada, o que você pode dizer da força resultante? Ora, se o bloco está em repouso, a força resultante tem que ser 0. E aí, de novo, a mesma coisa. Ó. Como é que a força resultante dá 0? O bloco está sofrendo 4 forças. P-seno, P-cosseno, normal e força elástica. Né? O peso não existe mais, porque você quebrou ele nessas duas. E aí, cara, para que a força resultante seja 0, o que você tem que escrever? Bom, a normal tem que ser igual a P cosseno, né? Que são as opostas aqui, nem essa tá ganhando, o bloco tá parado. E aqui também, ó, a P seno tem que ser igual a força elástica. Acabou. Eu escrevi isso aqui, mas eu nem vou precisar usar isso, porque ele quer saber, tá aqui, ó. Ele quer saber o K. Lembra? Força elástica, como é que é a fórmula da força elástica? Já vimos aqui, ó. Força elástica é K vezes X. É a constante da mola vezes a deformação. Então vamos embora. P seno tem que ser igual a força elástica. Quem é peso? Peso é mg. Então peso vezes seno é mg vezes seno. Igual a kx, que é a força elástica. A massa do bloco ele falou que era 5 quilos. G vale 10. O seno é o seno de 30 graus, é meio. A constante eu quero. E o x, que era 20 centímetros, eu vou ter que passar para metro. X era 20 centímetros. Mas eu divido por 100 para passar para metro, isso dá 0,2 metros. Vou passar para metro porque ele quer o K em Newton por metro. Então, ó, isso aqui está em Newton. Quando eu passar esse metro para lá, vai ficar Newton por metro. Quanto é que vai dar isso? Cara, 5 vezes 10, 50. 50 vezes 1, 50. 50 sobre 2, 25. 25 é igual a K vezes 0,2. O 0,2 passa para lá dividindo. Pronto.
Aí, eu vou igualar as casas decimais. Iguala as casas decimais e tira a vírgula. Então fica 250 dividido por 2. 250 dividido por 2 vai dar 125. 125 o quê? Newton por metro. Tá aí. Essa é a constante da mola. Show de bola? Agora os caras estão nesse negócio da história, ó. O Ângelo tá perguntando, conta a história da vassoura na lâmpada, na casa do teu sogro. Pô, você tem 2 semanas. Não. Eu contei essa outro dia desse, né? Pô, tem 2 semanas. Tem 2 semanas que eu contei essa. Muito bom, cara. Pessoal, então é isso, tá? Olha lá, botou lá? Já tirou o print já. Já tirou? Tem mais história vindo por aí ainda. Tem mais, relaxa. Relaxa que vai vir mais história, tá? Aos pouquinhos eu vou lembrando, a gente vai contando. É isso. Então, galera, ficamos por aqui, né? Deu pra gente praticar um pouquinho aí, né? Falar um pouquinho sobre as forças, leis de Newton, tá? Mas não vai embora não, que a próxima aula é maneira também, tá? A próxima aula a gente vai falar de potência e energia elétrica. Então não vai embora não, daqui a pouco eu tô aí. Valeu, valeu, valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.